Musculação, treinamento funcional ou alongamentos? Qual a melhor estratégia para prevenir as lesões esportivas? Será que existe uma resposta simplista para isso? Esse é o tema da nossa aula. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou Paulo Mazeu, especialista em prevenção às lesões e performance, e hoje eu quero compartilhar com vocês algumas estratégias que a gente pode usar para que a gente possa verdadeiramente prevenir as lesões dos nossos alunos e melhorar a performance eficientemente, que esse é o papel do personal trainer especialista do movimento. Então vamos lá, mais uma aula. Vou compartilhar minha tela com vocês para poder explicar tudo direitinho de uma forma bem didática, tá bom? Vamos lá então. Montei aqui alguns slides para você, onde o tema é: qual a estratégia é mais eficiente? Vou até aumentar um pouquinho a minha tela aqui. Qual a estratégia é mais eficiente? Alongamentos, treinamento funcional e musculação. E a inspiração para o tema dessa aula veio para mim por quê? Porque eu entrei em contato com um estudo de um pesquisador chamado Lorsen, que em 2014, o estudo dele teve como objetivo determinar qual seria a estratégia de treino que seria mais eficiente para reduzir essas lesões esportivas. E aí ele pesquisou entre musculação, alongamento e treinamento funcional. E aí, antes de te dar uma resposta sobre esse estudo, o que foi que ele constatou nesse estudo, eu faço a pergunta para você, personal que está aqui estudando, que quer aprender: existem respostas simplistas para questões complexas? E a partir daí, nós vamos olhar para a seguinte questão: se houvessem respostas simplistas para questões complexas, concorda que não seria necessário o quê? Você ter feito uma graduação, talvez você já tenha terminado, talvez esteja numa pós-graduação, talvez já tenha feito até vários cursos de aperfeiçoamento profissional. Não faria sentido estudar, aprender tanta coisa, porque o entendimento, né, complexo do sistema musculoesquelético, de toda a mecânica, requer uma aplicação, uma dedicação do profissional de educação física, do personal. Por isso que nós temos a cinesiologia e biomecânica, que são ciências que estudam o movimento, né? Você aprende origem, inserção, o que faz, qual a ação de cada musculatura, qual o plano, qual é o eixo. Sabe hoje da eletromiografia, que é o estudo que mostra a atividade elétrica de um músculo. Então, mostra se aquele exercício trabalha mais determinado grupamento do que outro, qual a intensidade da contração muscular. E nós temos, inclusive, hoje em dia, vários testes de identificação de sobrecarga intraarticular. A gente tem tanto a medida direta, com transdutores de tensão intraarticulares, que mostram o grau de compressão e o grau de sobrecarga intraarticular, como cálculos que conseguem prever isso também, que é a dinâmica inversa. Então, a gente tem como saber hoje não só a intensidade de contração, a gente tem como saber qual que é a sobrecarga articular, e a gente tem vários estudos que mostram e dão vários parâmetros para a gente embasar a nossa prescrição de treino. Então, por que eu estou falando tudo isso nessa introdução? Outro dia eu recebi uma pergunta aqui no meu direct, que era assim: sinto dor no quadril e lombar. Qual exercício eu posso fazer? Vocês veem que a gente cai na mesma questão. Aqui é não tem como eu dar uma resposta simplista a um problema que é complexo. Não tem como eu chegar e falar assim: é melhor você fazer alongamento. É melhor você fazer musculação. É melhor você fazer pilates. Melhor você fazer natação. Concordam? Vocês que já me acompanham há algum tempo aqui, não teria uma resposta simplista para uma questão como essa. Por quê? O que dizem os grandes mestres do movimento? Vamos dar uma olhada nisso? Trouxe aqui o fenômeno grande Gray Cook, que é o criador do método FMS, provavelmente você já ouviu falar, né, que é o Functional Muscular Screening, e o Paul Chek, que também é
assim, um profissional que estuda movimento humano há mais de 30 anos, estuda prevenção às lesões e performance. Eu tive a honra e o privilégio de estar com esses dois pessoalmente, nos cursos e certificações que eu fiz. E, sem sombra de dúvida, os dois têm algo que eles falam com muita certeza, que é o quê? Não coloque carga sobre uma disfunção musculoesquelética. Então, esse é um ponto muito importante para você, personal, que está aqui acompanhando, compreender que a gente não deve colocar carga se esse aluno apresenta uma disfunção musculoesquelética. Então, o grande ponto aqui a se considerar é que, apesar da conclusão desse estudo do Lorsen, que eu trouxe aqui na abertura da aula, ter mostrado que, com exceção do alongamento, tanto os exercícios proprioceptivos como os exercícios de musculação foram favoráveis na prevenção às lesões, o mais importante aqui é você entender que, por mais que seja algo simplista, isso que eu estou trazendo, o mais fundamental é entender e ter a clareza de que os fatores que predispõem às lesões musculoesqueléticas são as disfunções. Quando o aluno tem uma disfunção, ou seja, o que não está funcionando bem, aí sim eu vou predispor uma lesão musculoesquelética e vou comprometer a performance. Então, disfunção é diferente de uma lesão. Disfunção é o que não está funcional. Então, o que seria uma disfunção? Aqui na imagem da esquerda, por exemplo, vocês têm uma limitação da dorsiflexão do tornozelo. Essa é uma disfunção, porque a limitação da dorsiflexão prejudica o movimento, prejudica a amplitude de movimento, compromete diretamente a sobrecarga para o joelho, que é uma articulação com padrão predominante de estabilidade, e o tornozelo tem um padrão predominante de mobilidade. Quando falta essa mobilidade no tornozelo, consequentemente vai sobrar mais sobrecarga para o joelho, não tenha dúvida. Predispõe a fascite plantar, a tão famosa fascite plantar, então a falta de mobilidade no tornozelo, a falta de dorsiflexão, também aumenta a chance de fascite plantar. E aí, muitas vezes, tem que fazer o que com esse aluno? Colocar ali, como eu demonstrei ali na imagem, uma anilha embaixo do calcanhar, para o seu aluno poder agachar. Né? Então, é um tipo de disfunção. Outra disfunção aqui no centro é a instabilidade pélvica. É uma região que precisa de estabilidade, tem um padrão predominante de estabilidade. Então, no apoio unipodal, por exemplo, o aluno não consegue manter o alinhamento da pelve. O que acontece aqui? Sem sombra de dúvida, a lombar vai ter uma sobrecarga. Na própria imagem dá para a gente ver como a lombar perde a estabilidade também, aumenta a sobrecarga para a lombar e aumenta a sobrecarga para o joelho. Porque essa queda da pelve vem acompanhada de um joelho em X, um valgo dinâmico, que vai comprometer a articulação patelo-femoral. Então, identificar que seu aluno não tem a capacidade de estabilizar a pelve é fundamental, porque é uma disfunção. E essa disfunção, se não for restaurada, ela vai ocasionar em quê? Vai ocasionar em lesão, mais cedo ou mais tarde. Se ele continuar correndo ali com um padrão disfuncional, com uma instabilidade pélvica, a cada passada, essa pelve cedendo para um lado e para o outro, sobrecarregando a lombar, sobrecarregando o joelho, mais cedo ou mais tarde vem a lesão. E ter a clareza que essa restauração da função melhora a performance. Porque sempre que a gente tem um movimento organizado, um movimento mais alicerçado e harmonioso, vai também ter como consequência uma melhor performance. E aí, aqui na imagem da direita, eu coloquei uma disfunção muito comum, que é o encurtamento dos isquios surais. Então, comprovadamente, os isquios surais aumentam a instabilidade da lombar. Então, a lombar sofre mais com esse encurtamento, diretamente. E o encurtamento dos isquios surais aumenta a compressão patelo-femoral. Então, a patela vai comprimir com mais intensidade contra o fêmur, podendo causar a famosa condromalácia, né, condropatia ou síndrome patelo-femoral, que é o desgaste da cartilagem entre a patela e o fêmur, que afeta 25% da população mundial. Muitos não sabem que já estão com o início de condropatia.
né? Porque ela vai de graus 1 a 4. Então, quando eu detecto isso e restauro função, eu não só previno as lesões, como eu melhoro a performance desse aluno. Tudo bem até aqui? Vamos para o próximo slide, então, que é a famosa pergunta. Se não existe, então, uma resposta simplista, para qual modalidade, né, seria mais indicada para prevenir as lesões? Se a gente precisa olhar para o indivíduo como um todo, como prevenir as lesões eficientemente? Então, tem um passo a passo para isso. O primeiro passo para a gente prevenir as lesões eficientemente e, consequentemente, melhorar a performance é o quê? É identificar, através da análise funcional, quais são as disfunções musculoesqueléticas que estão aumentando a sobrecarga. Esse é o primeiro passo. Isso que diferencia um personal comum de um personal trainer especialista do movimento. Porque o personal trainer especialista do movimento, ele se coloca lado a lado com médicos, fisioterapeutas, que fazem o quê? Todo médico e todo fisioterapeuta, antes de tratar o paciente, ele vai avaliar. Ele vai pedir um exame, vai pedir uma ressonância magnética. E aí, em cima desse exame, ele pode prescrever eficientemente um tratamento. O personal trainer, que é especialista do movimento, faz a mesma coisa. Ele primeiro faz uma avaliação funcional, que é a ressonância magnética no movimento. A análise funcional vai te dar parâmetros para quê? Para prescrever um treino eficaz, que vai prevenir as lesões e que vai melhorar a performance do seu aluno. Então, esse é o primeiro passo. Então, aqui tem um exemplo de um teste específico para mobilidade torácica, um teste rotacional de mobilidade torácica, que precisa ter ali pelo menos 45 graus nesse teste que eu estou mostrando para vocês aqui. Agora, após identificar o que não está funcionando bem, o que a gente precisa? A gente precisa aplicar uma sequência coerente, né, uma sequência que tem também todo um passo a passo que é importante a gente seguir. Não posso chegar e fazer primeiro estabilização, depois a mobilidade, depois liberação miofascial, depois força. O que vem primeiro? Então, essa sequência de exercícios corretivos, ela é fundamental. Porque dessa forma você vai eficientemente restaurar a função. Você vai trazer novamente o seu aluno do que estava disfuncional para o que está funcional. Você vai trazer ele novamente para o movimento organizado. E depois que você restaura essa disfunção, que aplica as estratégias certinhas, a gente precisa integrar tudo isso a um movimento funcional organizado e ao treinamento de força. Porque se a gente não faz esse passo a passo, seu aluno não tem uma boa estabilidade lombar, por exemplo, ele não vai conseguir chegar num exercício da musculação, num stiff, por exemplo, num agachamento, ou em um exercício que exija um pouco mais de mobilidade do quadril e conseguir executar bem, porque ele tem ainda limitações. E ao colocar essa carga na musculação sobre essas limitações, a chance desse aluno se lesionar é muito maior. Por isso que esses mestres do movimento falam, não aplique carga sobre a disfunção. O caminho é sempre esse, identificação, aplica uma estratégia de exercícios corretivos para restaurar a função e integra o movimento organizado e ao treinamento de força, que aí sim é hora de colocar sobrecarga e fazer esse aluno realmente ter performance de uma forma eficiente. Tá bom? Então, como sempre, aqui direto ao ponto, uma aula curta e direta para que você possa compreender de forma didática e simples que nessa situação não existem respostas simplistas para perguntas complexas. Procure sempre esse olhar do personal trainer especialista do movimento, que consegue enxergar além do que os outros, do que a grande maioria enxerga. Fazendo o quê? Aplicando uma análise funcional, podendo aplicar uma estratégia correta e integrando isso ao movimento organizado. Tá bom? Agradeço aqui pela sua audiência, por ter assistido mais uma aula. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula.